Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mais. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Obrigada pela sua companhia. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre separação conjugal e seus impactos para os filhos, tá? Pode ser sim que eles acabem, tendo aí reações a essa decisão dos pais. Então é muito importante falar sobre isso, com eles com muito cuidado. Já vamos falar sobre mais detalhes aqui no estúdio. Também vamos falar sobre um projeto muito legal que está ajudando muitas pessoas, que é o Menstruação Solidária. Já mais detalhes aqui. E hoje, quinta-feira, tem o quadro Hora Mais Saúde com a jornalista Gabriela Garrido, que traz os principais destaques da semana na saúde aqui para o nosso programa. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, estamos começando agora o Bem Assim. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, E ainda o pessoal que nos acompanha pelo nosso aplicativo TV Mar, obrigada. Lembrando que você consegue nos assistir de qualquer lugar do mundo, basta ter um tablet ou um celular, baixa lá o aplicativo TV Mar, tá tudo certo, você vai conseguir assistir toda a nossa programação ao vivo, tá joia? Lembrando ainda, já tá tudo aqui na tela, das nossas redes sociais, as plataformas digitais onde nós temos perfis, você pode colocar lá TV Mar Canal 525 e encontrar a gente, é bem fácil. Vamos lá começar o nosso programa por aqui hoje. É o seguinte, a separação conjugal é um processo que afeta a todos os membros de uma família. A perda, da perspectiva de um futuro compartilhado, as mudanças nos relacionamentos, a ruptura do cotidiano com que se estava acostumado, tudo isso junto é algo muito complexo. No caso do casal, que possui filhos, esse cenário ele parece ser ainda mais difícil, inclusive para os pequenos. Quem vai conversar com a gente agora sobre isso é ela, que já está aqui comigo no estúdio, linda, maravilhosa, Kleine Tati, nossa psicóloga. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre uma honra voltar aqui. E hoje vamos falar, sobre esse tema tão importante que é necessário cada vez mais e que é interessante como a gente precisa olhar para a saúde emocional dos filhos também e da família como um todo, Porque é um sistema que cada um vai impactando no outro durante esse processo. Linda, eu que agradeço a sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Seguinte, a gente sabe que separação conjugal não é algo fácil para o casal. E aí, é verdade que isso pode acabar trazendo, resquícios, não sei, reflexos para essas crianças? Sim, Mara. Quando pensamos, que isso é um sistema familiar, onde se existe crenças, valores, houve uma preparação, houve um valor, um sentido para ser constituído, para ser formado esse sistema. A ruptura desse sistema ele vai trazer, sim, impactos, como eu costumo sempre dizer. Qualquer tipo de mudança vai gerar uma crise, E aí a gente, quanto adulto, quanto cuidador, a gente vai analisar e observar que crise esse sistema está gerando com esta mudança, mas que com certeza ele irá gerar. Tá. Filhos de pais separados se tornam adultos traumatizados? É mito ou é verdade? Bom, vamos falar que seria um mito à medida que nem todos os filhos de pais separados, eles passam por traumas, Isso seria muito generalista, Quando a gente compreende que não tem como a gente generalizar um evento, porque um evento ele nunca é interpretado da mesma forma para todo mundo. Então, quando eu digo que esse adulto ele pode ser traumatizado, que ele vivenciou a fase do divórcio dos seus pais durante a infância e adolescência, isso vai muito mais estar relacionado a como esses adultos administraram, gerenciaram essas mudanças. Então, quando os pais eles possuem uma conduta que eles conseguem direcionar essa criança e esse adolescente, naturalmente a gente está dando a essa criança, esse adolescente, uma estrutura, um suporte emocional para enfrentar os desafios que irão surgir após esse término, Essas mudanças que são construídas. Tá. Quanto mais nova essa criança, mais vai ser difícil para ela aceitar essa mudança de agora ter que ver os pais separados? Bom, a gente tem que sempre pensar de acordo com dois viés. Quanto menor a criança, talvez ainda pelo processo cognitivo dela, ela ainda não ter desenvolvido todas as características de maturidade, ela não ter ainda essa compreensão,
muitas vezes a criança menor, por ela ainda estar num processo de diferenciação cognitiva entre o que é real e imaginário, ela internaliza muito mais, né, os sentimentos de culpa e o sentimento de que é ela que fez algo errado, então a culpa é dela. E aí são coisas que a gente vai observar como essa criança que ela é menor, ela se vê. Porque a criança, quanto menor ela tem a necessidade de fazer com que esses pais eles estejam bem. Então, como é que a minha mãe ficou após essa saída? Como é que o meu pai ficou após essa saída? Não que seja algo pensado no sentido assim, eu preciso fazer isso. Mas internamente ela começa a associar. Então, muitas vezes ela vê aquela mãe um pouco mais chorosa, aquela mãe um pouco mais passando por conflitos, e ela começa a se questionar, a culpa é minha? Será que fui eu que causei essa tristeza na minha mãe? Então, são coisas que a gente pode observar durante esse processo também. Tá, quais são os maiores erros dos pais quando a gente fala de separação conjugal? O maior erro dos pais, né, que a gente observa é quando esses pais, esses adultos, eles confundem o processo conjugal, a conjugabilidade, com o processo parental. Né? Pode-se haver uma ruptura da conjunção, né? Conjugal, desse processo de casal, mas nunca do processo de parentalidade. Né? Um pai e uma mãe que eles se separam, um genitor e uma genitora, eles não deixam de ser pais daquela criança, pais daquele adolescente. E esse é um dos erros bastante comum que a gente observa. Então, aquele pai que era presente, aquele pai ou aquela mãe que estava sempre ali, né, assistindo, dando suporte financeiro, emocional, social àquela criança, àquele adolescente, no processo que há a separação, muitas vezes, é como se essa figura não existe. E como é que essa figura deixa de existir? Né? Então, é onde aí a gente identifica que é o maior erro, é quando há essa confusão. E é importante que esses pais observem que o casal, ele se separou, mas o seu papel quanto função de cuidado, cuidador, de afeto, não, né? Então, ele precisa ser fortalecido diante das novas dinâmicas. E é legal que a gente fale sobre isso, que você traga esse ponto, porque o que é que dá para perceber às vezes, né, em alguns casos, quando a gente fala de separação conjugal, é que os pais às vezes se separaram, aí uma das partes começa a meio que ignorar, né, aquele filho, aquela filha, como forma de vingança, porque a separação aconteceu e não foi algo consensual, né, entre as partes, ou até mesmo a gente vê também na justiça, chama-se de alienação parental, que é quando uma das partes, né, o pai ou a mãe, fica falando mal o tempo todo do outro, fica falando, tá vendo, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, você está fazendo isso, você está passando por aquilo, por conta de tal pessoa, porque foi ela quem decidiu se separar. Isso também não é legal, né? Não é legal. E aí, como você bem colocou, né, que a alienação parental, ela é amparada pela lei, né, ela não é só algo que a gente fala nela emocionalmente, psicologicamente, mas a justiça, ela também identifica que é uma das, acredito que 90% dos casos durante um processo judicial com relação a pais, né, a divórcio, onde se existe crianças, e é o que você colocou no sentido assim desses joguinhos, né, esses joguinhos emocionais que acabam interferindo no psicológico dessa criança, desse adolescente. Como eu falei, imagine você estar numa posição onde você precisa ter que escolher. E a criança, esse adolescente, ele não tem que escolher com quem ele deseja se relacionar quando ele fala em pai e mãe. Ele quer se relacionar com os dois. E é muito comum a gente observar durante o processo judicial falas como aquilo que o genitor, a genitora vivenciou durante a relação, ela é transferida para a relação dos filhos, mas os filhos, eles não têm culpa e eles não têm por que lidar se o meu pai ele fez isso, se minha mãe reagiu dessa forma, mas sim ele quer saber que ele quer estar se relacionando com os dois. Então é algo que a gente precisa repensar nessa prática, justamente para trazer saúde emocional para essas crianças e esses adolescentes, quando a gente fala que existe essa separação. E a gente percebe essa separação quando esses pais eles conseguem ter uma conduta consciente de que essas crianças e esses adolescentes, eles só são mais né, nesse processo de mudança e que precisa ser acolhido, ainda mais pela falta de maturidade,
né, durante esse momento. Exato. E Klein, falando especificamente agora sobre os pais, como é que deve ser então essa consulta, essa conduta, quando a gente fala de separação conjugal? Tem que trazer o filho para perto, tem que contar, tem que falar, né? Tem que dialogar, explicar direitinho para ele? Isso. Quanto mais os pais eles são conscientes desse processo, mais eles terão condição emocional também para orientar esses filhos. Então, os pais eles precisam ser emocionalmente, eles precisam estar. Sim. Não é fácil e a gente sabe que existe uma mudança. Então, os pais precisam se cuidar emocionalmente, porque quanto mais os pais emocionalmente estão bem, mais eles conseguirão orientar os filhos. Então, é conversar claramente, não é justificar. Não vou dizer, olha, sua mãe fez isso, seu pai fez aquilo e é por isso que a gente está se separando, mas é orientar que chegou um momento que a vida do casal mudou e que hoje a gente não tem mais o mesmo olhar ou não busca ter a mesma visão diante do acontecimento e a gente precisa se separar. Assegurar que esse filho, ele terá um espaço de atenção, de afeto, que independente de a gente estar em lares diferentes, mas eu estou aqui para você, eu estou aqui para te proteger e te cuidar. Então, quanto mais a gente consegue, quanto adulto, orientar através dessa fala consciente, dessa parentalidade, onde eu consigo dar ao outro, né, essa oportunidade de se sentir seguro, porque imagine, o meu mundo se tornou dois mundos. Sim. E a separação para os filhos também tem essa visão, deixa de ser o meu mundo e agora, o que é que acontece com esse meu mundo? Esse meu mundo passa a ser inseguro, mas aí eu preciso orientar. O que não quer dizer, por exemplo, que a separação vai ser sempre o fator prejudicial na vida dessa criança e desse adolescente. Uhum. Porque muitas vezes também esse adulto, esses pais, eles já vêm de conflitos, né? Mas mesmo assim, lógico, os filhos querem que eles se resolvam quanto adultos, né? Eles querem a solução, se entendam e continuem juntos, mas nem sempre vai acontecer. Então, é conversar, né? É garantir que existe esse espaço de segurança, de afeto, sim, respeitar as decisões do outro genitor, né? Evitar ao máximo esses joguinhos emocionais de que o outro tem culpa, o outro fez. Né? Bastante. E o emocional, né? Imagina, eu tenho que decidir. E a criança fica como um juiz, ele tem que decidir quem é que ele vai ficar. E ele não precisa disso, ele não tem porquê passar por isso. E às vezes, né, uma criança tão pequena não tem nem maturidade, né, para entender completamente toda essa situação. Exatamente. E aí fica se colocando ali no meio, sabe, dessa briga, isso é muito chato. Isso. Outra dúvida que eu tinha colocado aqui, mas até que você acabou, né, já meio que respondendo. As crianças, elas não precisam saber dos mínimos detalhes daquela separação, não, né? Assim, o que ela vai fazer com isso? É muita informação para ela. Isso só vai aumentar muito mais a ansiedade, como ela se sente, né? Aquele processo mesmo de tristeza, sim, que pode ser desencadeado com essas mudanças naturalmente, que é um processo natural. Então, não é falar os mínimos detalhes, mas é fazer com que a criança ela tenha noção do que está acontecendo. Tanto é que é muito comum, né? Aquela coisa, eu sei um dia, outro dia não sei como é que eles estão, e aí isso vai gerando confusão também. E a criança ela precisa de orientação, como o adolescente também. E essa orientação ela vem a partir de seus cuidadores. Quanto mais os cuidadores conseguem se orientar no sentido do que vai acontecer, sim, de previsibilidade, mais essa criança, esse adolescente também irá se orientar, né? E se preparar. Acabei, né, percebendo que eu e o meu companheiro ou a minha companheira, a gente acabou se excedendo nessa questão aí da separação conjugal e a gente acabou afetando de alguma forma o nosso filho ou a nossa filha. Sim. E aí, o que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? Isso, se aí a gente percebe que houve de fato, né, que é muito importante quando os pais chegam nesse momento. Infelizmente, nem sempre tão rápido, né, leva-se algum tempo, onde já aconteceram diversas situações que são difíceis para criança e adolescente lidar, mas se eu chego nesse momento onde eu tomo essa consciência, é a hora de procurar ajuda, né? Se eu observo que a partir disso, muitas mudanças que foram geradas trouxe consequências e as crianças elas vão apresentar isso como adolescente também, não só na fala, mas no comportamento. Então, é a mudança na escola, é a mudança como reage diante dos acontecimentos, sim, é a mudança como ele está lidando, a visão que ele passa a ter do seu momento e das pessoas e das relações também. Então, é hora de buscar ajuda profissional, um psicólogo, para que possa fazer a orientação. E a gente sempre fala que é o seguinte, quando a gente fala da criança, a gente nunca fala só dela nem do adolescente, a gente está falando dela e dos seus cuidadores, da sua rede de apoio que dá também essa orientação.
E aí o psicólogo ele vai orientar essa família, vai buscar estratégias para que juntos a gente forme um time e traga o melhor para essa criança, esse adolescente nesse momento. É muito comum que as crianças elas fiquem com dúvidas, né? Assim, tá, com quem é que eu vou morar? A minha escola, ela vai ficar a mesma? Como é que vai ser, né? Esclarecer esses pequenos detalhes, né? Que acabam se tornando até grandes. Para essas crianças, sobre o futuro, é importante? Sim, bastante importante, porque como eu falei, né? Imagine, é uma mudança e essa mudança ela vai surgir de diversos aspectos. Social, emocional, cultural e financeiro também. Então, sim, ela tinha um estilo de vida, ela tinha uma vivência, depois ela passa a ter outro. Então, ela precisa também ser orientada quanto a isso. Ela precisa ser esclarecida, porque imagina, a criança ela estava naquela escola, ela precisou ser modificada. Então, coisas como essa são extremamente significantes na vida da criança e do adolescente, né? É a mudança da escola, porque consequentemente eu me afasto dos meus amigos, é a mudança que acontece devido a onde eu moro e agora eu vou passar a morar em outro lugar. Então é ter consciência e ir com a criança de forma que ela consiga lidar. Então, o que é que eu consigo falar para ela, que eu entendo que ela vai entender, ela vai receber de uma forma que ela vai ter condição de administrar aquilo que eu passo para ela, né? Não necessariamente eu vou contar todos os conflitos que a gente está vivenciando agora, mas eu vou apresentar para ela qual é a nossa realidade. Olha, a nossa realidade hoje é essa. Você estudava nessa escola, hoje a gente precisa ir para essa escola aqui, independente de qual seja esse motivo. Para a gente fechar, então, aqui esse bate-papo tão legal, né? Tão importante. Aí, talvez você esteja passando por uma situação assim. Quais que são as principais dicas que ficam, então, né, para esses pais, quando a gente fala de separação conjugal e crianças e filhos? E aí a principal dica é a gente se perceber quanto adulto, né? Porque não tem como cuidar do outro sem a gente se cuidar. Sim. No processo de separação é também, né, a ruptura de sonhos, de crenças desses adultos, dessa família que foi constituída. Essa família agora ela irá se modificar, ela vai ter um novo cenário, uma nova roupagem. E aí esses adultos eles precisam se cuidar emocionalmente, perceber que realmente as coisas não estão bem, o que é que para mim está sendo difícil e buscar ajuda também emocional, buscar um profissional para que a partir disso a gente possa cuidar dessa criança, desse adolescente. Principalmente pensando que os filhos não têm culpa, né? Eles não têm, e muitas vezes nem o adulto tem culpa, às vezes são mudanças que são necessárias. Sim. De acordo com as necessidades daquele momento, mas que quanto mais a gente olha para o outro e a gente se olha emocionalmente, mais a gente vai se fortalecer e a gente vai ter condição, né, de estar bem diante das dificuldades e também poder proporcionar isso aos nossos filhos. Maravilhoso. Essa é Klein Thatcher, psicóloga, que conversou aqui um pouquinho para a gente sobre separação conjugal e seus impactos na vida dos filhos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Convido você agora a deixar aqui, né, suas redes, seus contatos aí para o pessoal acompanhar você, suas postagens, tirar mais alguma dúvida, enfim. Isso. Eu estou no Instagram, né, no @psicleintatcher. E lá eu falo um pouquinho mais sobre cada dinâmica, os desafios e encantos dessa infância e adolescência, né? E como é que a gente pode construir essa parentalidade consciente e construir essa saúde emocional e mental, né? Para que a gente possa cada vez mais construir crianças e adolescentes, desenvolver crianças e adolescentes saudáveis emocionalmente. E os pais também, né? Diante dos desafios. Isso mesmo. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. Tem coisa para rolar aqui no programa, tá? Daqui a pouco estou de volta para a gente falar sobre um projeto muito legal que tem ajudado várias pessoas, que é o Menstruação Solidária. Volto já.